Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um conteúdo especial janeiro de 2025. Daniel Mestre está de férias e está com uma sunga maravilhosa nas praias desse Brasilzão de meu Deus, curtindo com a família e tudo mais. E eu tô aqui trabalhando por você. Hoje nós vamos falar o quê? Como aumentar a sua conversão no fundo do funil de vendas. 5 técnicas de negociação que podem te ajudar até dobrar as suas vendas. Um dos conteúdos mais assistidos do nosso canal aqui em primeira mão para você. Antes da gente começar, quero reforçar o meu pedido para você participar do Censo Papo de Vendedor, que está rolando agora em janeiro de 2025, para eu poder conhecer melhor você e as suas preferências quando a gente fala de podcast. Exatamente, esse podcast é feito de vendedores para vendedores e eu preciso da sua ajuda para produzir um conteúdo cada vez melhor para você. Quero reforçar o convite para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores e agendar uma reunião com o time da Plumes CRM, a ferramenta certa para você acelerar o relacionamento com seus clientes em 2025. Ano novo, ferramenta nova, aproveita. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar! Como o amigo ouvinte pode negociar melhor as suas vendas, cara? Ponto fundamental da negociação é você ser um negociador planejado. Se você tem desenhadinho o que pode, o que não pode, o que dá para fazer em cada uma das opções ali dentro de negociação, porque a gente negocia preço, a gente negocia prazo, a gente negocia quantidade, a gente negocia um monte de coisa, né? Não é só preço, né? O vendedor que não tem muito para onde correr, né, acaba mexendo só em preço, né? Mas a verdade é que, poxa, dá para mexer preço, dá para mexer forma de pagamento, prazo de entrega, um monte de coisa, né? E quanto mais a gente tem isso desenhado, planejado, e é muito do que a gente vai fazer no workshop, né, Lê? É desenhar ali tudo que dá para ser feito dentro da etapa de negociação, fica mais fácil para eu negociar quando isso acontece, da mesma forma como a gente estava falando de objeção, né? Sendo um negociador planejado, eu consigo resolver melhor, né? Porque o que é a negociação? As duas pessoas estão querendo avançar, né? E a gente precisa alinhar alguns pontos para que todo mundo entre num consenso, né? Alinhar os pontos do contrato ali, né? Então, quanto mais a gente está planejado e quanto melhor a gente fez o levantamento de necessidade, né, para a gente saber o que é importante para o outro lado, né, para que a gente use isso a nosso favor nesse momento de negociação, melhor a gente vai conseguir proteger as nossas margens, né, e conseguir avançar, né. Então, o grande ponto da negociação é você ir preparado, né? Porque o que acontece, né, Lê? Várias vezes. O processo inteiro foi tranquilo. O cliente é gente fina e tal, tudo corre super bem. Falou, vamos avançar, o cara muda completamente, né? Porque agora ele precisa defender os interesses dele, né? A gente estava construindo junto a solução, customizando e tal, estava todo mundo super feliz, né? Chegou na hora de assinar contrato, amigos, negócios à parte. O cara vai defender o lado dele e a gente tem que defender o nosso, mas a gente precisa saber fazer um negócio que seja bom para as duas partes, né? Porque se a gente vem também com muita agressividade na negociação, ou a gente não fecha, ou a gente fecha, mas só por essa vez, né? E aí quem precisa de recorrência, quem tem uma carteira que vai vender mais vezes para o mesmo cliente, a gente precisa negociar mantendo o relacionamento, né? Diferente de quando você vai negociar uma vez só, você protege o seu lado com todas as forças, se não der, não deu, procura outra pessoa para vender. Agora você vai vender seu carro usado, né? Você vai tentar fazer o melhor negócio, né? O carro vai para frente e tá tudo certo, né? Agora, se você vai lidar com uma pessoa, você está negociando um negócio que é uma mensalidade, né? Poxa, é a primeira entrada do cliente. Ele precisa entrar já com uma experiência bacana,
Porque a gente vai ter que tratar coisas com esse cliente durante 1 ano, 2 anos, enquanto o cliente for da base, né? Então, isso dita muito da entrada do cliente, né? É o começo da experiência do cliente com a nossa empresa. Então, precisa ser feito com, de novo, também muita tranquilidade, né, Lê? Olha, é o efeito do comportamento, né? Se eu não me planejei para o momento de negociação, eu vou ficar nervoso, né? Se eu não me planejei para o momento da negociação, além de ficar nervoso, eu vou ficar ansioso. Por quê? Porque eu não estou reconhecendo se é uma objeção ou se é uma negociação. E aí eu vou trazer um ponto, né, que a gente defende muito aqui dentro dos supervendedores, e é engraçado porque ninguém ensina isso, ou pelo menos eu nunca vi as pessoas falando de uma forma mais aberta, de uma forma mais forte, do jeito que a gente fala, que a negociação ela só vem depois do teu cliente decidir a compra, ou pelo menos, né, dentro de um processo em que ele está considerando sim a compra da tua solução. Porque ninguém negocia por esporte, cara. E ó que eu gosto de negociar, né? Mas eu não vou negociar alguma coisa sendo que eu não tenho real interesse de comprar. E aí vem uma diferença entre a objeção e a negociação, né? A objeção eu tô ali validando pontos, eu tô ali enxergando. Se eu falo que eu achei caro, talvez eu não tô vendo valor, talvez eu tô comparando o teu produto com outro e tudo mais. Só que se na negociação eu falo assim, consegue fazer alguma coisa diferente no preço? Eu já passei dessa fase de insegurança. Eu já falei, tá, ok, o valor do Daniel é esse, mas eu quero saber se eu arranco alguma coisinha. E quando eu vou para esse momento, que é negociação, não é mais objeção, se você do outro lado não está preparado, não tem o seu planejamento, não tem a sua estrutura, né? Ali a tua zona de possível acordo desenhada, onde não exista só a variável preço, onde existam outras variáveis, né? Você falou prazo de pagamento, prazo de entrega, às vezes você entrega um pouquinho a mais, né? Quem trabalha com um produto bonificado, eu já negociei às vezes, né? Começo do ano, agenda do ano, ali aquele brinde da empresa. Eu trabalhei numa empresa que fazia agenda, fazia caderno, e tinha cliente que quando a gente colocava isso dentro da negociação, o cara ficava feliz, sabe? Então manda um caderno para mim da empresa. Olha que coisa simples, né? Mas se você não tem isso desenhado ali e não enxerga o momento do teu processo, você acaba encarando isso como objeção, às vezes leva para o lado emocional, que nem a gente comentou, e você perde a venda. Uma venda que na cabeça do seu cliente estava feita. Ela só não, de repente ele só não externalizou isso para você. Ele não falou, olha, tá fechado. E um outro ponto que eu gosto de reforçar é que a negociação, né, dentro do processo de vendas, é um momento de muita intensidade. Não existe, por exemplo, na minha cabeça, e se o amigo ouvinte quiser discutir isso comigo, a gente debate numa boa, né? Pode me procurar no Instagram ali, @le_munhoz, eu quero ouvir opiniões contrárias, mas não existe negociação de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. Não existe a proposta ficar parada em negociação. Negociação é um momento, né? Ela pode durar ali umas horas, um dia, de repente a área contratante vai mandar para o compras, e aí você deixa de negociar com a área contratante e começa a negociar com a área de compras, mas dentro do processo ela não está na etapa de negociação, porque a negociação ela tem essa característica de ser intensa, sabe, Dani, de ter uma troca real do tipo, tá, se você fizer isso eu fecho, né? Quem nunca ouviu isso? Às vezes o cara fala assim, custa 1.000. Se você fizer 500 eu fecho, né? Pô, isso não é bem uma negociação. O cara tá te testando, né? E aí você tem que contornar isso porque é uma objeção, ele não tá enxergando valor nos 1.000 aqui, desse exemplo que eu tô dando, né? Agora, se ele chega e fala assim, cara, eu fecho com você se você fizer por 900. Cara, isso é um indicador muito próximo de que ele já tomou a decisão de comprar o produto, ele só precisa ajustar o preço com você. E aí ele vai querer trabalhar, e aí às vezes se você, né, dá o desconto de uma vez, ele falou, opa, vou pedir mais. Se às vezes você preserva o desconto, ele vai, né, achando um meio termo, fecha em 925, né, e um caderno, que nem eu citei agora há pouco. Então a negociação tem essa característica de intensidade, e o vendedor, a vendedora tem que estar preparado. Aí, de novo, se você não para se preparar, você vai se preparar quando?
né? Você vai se preparar quando você estiver conversando com o cliente. Cansei de conversar com vendedor, com vendedora, que fala, não, quando eu tô falando com o cliente, eu me planejo. Eu falo, porra nenhuma. Puta, de novo, desculpa, gente. Porcaria nenhuma, cara. Você não vai planejar na hora, porque na hora é tanta coisa acontecendo, é tanto estímulo, né? É tanta reação que você está decodificando aqui, a hora emocional, a hora racional, que você não vai pensar. Agora, se você desenha, e eu e o Dani, a gente já desenha, né? A gente faz esse planejamento pelo WhatsApp, assim, de também a interação que a gente tem, né? Pô, tira isso aqui, manda aquilo, não sei o que, lá. Cara, se você não faz isso antes de conversar com o cliente, como é que faz? O que você está falando, né? Resumindo, a gente precisa negociar o fechamento, a gente não pode negociar o interesse. Se eu antecipo o processo de negociação para o interesse da pessoa, o Leandro não está querendo avançar comigo, ele está colocando objeção, eu não estou conseguindo contornar as objeções, aí eu dou um desconto para ver se ele avança, né? Pior coisa que você faz, porque qual que é o papel do vendedor? O papel do vendedor é agregar valor. Se o Leandro está com uma objeção, eu preciso contornar, preciso mostrar o valor da solução, preciso fazer com que ele avance de querer fechar comigo. E aí, quando ele já quer fechar comigo, tudo bem, ele quer fechar comigo e tem mais 2 que ele também quer fechar. Aí a gente vai negociar para ele ver com quem que ele fecha, tudo bem. Né? Qual que é o problema? Ele bota uma objeção e eu começo a negociar o interesse dele. Mas será que se a gente não fechar, portanto, isso daí não deixa de ser um problema? Pô, como assim? Continua sendo um problema e agora você está desvalorizando o seu próprio produto. Você está dando desconto pro cara antes do cara pedir. Você está negociando o interesse, ele não está querendo, daí você diminui o valor para ver se daí ele quer. Né? E aí quando chegar na hora de negociar de verdade, você não tem mais margem, né? Já foi o desconto. Então, negociar fechamento, lida com a objeção, né? Duro em cima da objeção sem mexer em valor. Precisa mexer em valor quando ele trazer a negociação para a mesa, quando ele mostrar sinal de que ele quer avançar. Eu negocio o fechamento, eu não negocio o interesse. Se eu estou tendo que dar desconto para ele querer avançar comigo, eu estou negociando o interesse. Né? O valor deve ser criado antes. Senão eu tô jogando contra, né, Lê? E aí, o que você achou desse episódio do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, você que tá no YouTube ou no Spotify, deixa um comentário pra gente aqui, porque sim, nós queremos ouvir a sua opinião. Quero reforçar o pedido para você participar da pesquisa do Censo Papo de Vendedor 2025. Em menos de 3 minutos, você responde algumas perguntas para nós que nos ajudam a construir um Papo de Vendedor muito melhor ao longo de 2025. E quero reforçar o meu convite para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Temos a turma 11 começando agora em 2025 e sim, nós queremos acompanhar você o ano todo, de janeiro a dezembro, te ajudar a acelerar os seus resultados, mas acelerar, né, com a direção certa para você ter o melhor ano profissional da sua carreira. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!